Para compor a roda de conversa IA no jornalismo, convidamos ao palco Dani Braga, editora de inteligência artificial da Folha de São Paulo, e Luiz Prisco, diretor de performance do Metrópolis. Tudo bem, gente? Puxa, quanta gente aqui. Eu sou Dani também, mas muito menos querida e prestigiada do que a professora. Mas espero que você... Vamos ver, né? A promessas. Espero que vocês aproveitem um pouco do que a gente vai trazer aqui, que faz parte do que está aqui no título desse cartaz, que é IA no jornalismo. Eu vou contar um pouco da nossa experiência na Folha de São Paulo, lidando com IA desde 2023. Eu trouxe uma apresentação para guiar e ilustrar melhor aqui a nossa conversa. E aí, eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou menos importante nesse assunto, mas só para dizer que eu trabalho na Folha há 18 anos, e quando eu entrei no jornal, eu vivi aquela fase que as pessoas chamam de transição do impresso para o digital. E tem muita gente que fala que hoje a gente está vivendo a mesma coisa, uma transição, né? Do digital, do impresso, ou seja, lá que meio, para a IA. Eu não gosto muito de pensar dessa forma, porque lá atrás nós falávamos em digital first. Então, toda a redação que se preze falava, não, agora nós somos digital first. E tem gente que diz, agora nós somos AI first. Eu não gosto muito dessa abordagem, porque, para mim, hoje, é o humano first. Então, não importa se é no impresso, como a Folha de São Paulo tem o impresso, não importa se é no site, não importa se é no aplicativo, não importa o meio. O que importa é que tem que ter o humano no looping. O humano é que vai comandar o que vai sair no impresso, o que vai sair no digital e onde a IA vai entrar nesse processo. E aí, para guiar um pouco aqui a nossa conversa, eu já digo que lá na Folha, sei que em outras redações também, a IA ela entra para ajudar o jornalista, né? Ajudar o humano, e os produtos que nós lançamos também para os leitores, para vocês, enfim, também para ajudar ou para trazer algum tipo de inovação ou um olhar diferente sobre o nosso conteúdo. Então, o conteúdo é o mais importante. Quem faz o conteúdo também é importante. Então, a IA serve na Folha para automatizar tarefas do dia a dia, para que o jornalista não desvie o foco do mais importante, que é a apuração. Então, não importa o jeito que ela vai sair, o formato, é a apuração que importa. E é isso que a gente faz. Apura, corre atrás do novo. A IA não faz isso ainda. Eu acho que não vai fazer. Calma. Não tão bem. Não tão bem. E a tecnologia também ajuda a reduzir erros humanos. Então, nós erramos e a IA está aí para nos ajudar a errar menos. E aqui, eu não sei se vai dar para enxergar direito, mas eu digo aqui um pouco do que a gente tem na Folha. A Folha ela tem uma editoria voltada para a inteligência artificial desde 2024, mas nós começamos os trabalhos com IA desde 2023. É um jornal que é entusiasta do tema, então a nossa secretaria de redação, a nossa diretoria de redação sempre incentivou o uso de IA, mas com uma política muito clara, que está disponível, inclusive, para qualquer pessoa que queira entrar nessa política, no projeto editorial. Se vocês digitarem em qualquer buscador, aí no Google, projeto editorial Folha, inteligência artificial, ela está disponível lá. Como que nós tanto analisamos como encaramos a IA dentro da redação. Então, temos essa política desde 2023, experimentamos com algumas ferramentas de mercado desde esse ano, mas em 2024 foi que essa editoria foi institucionalizada. Ela começou com uma pessoa, eu, e hoje ela conta com 5 pessoas, entre jornalistas e desenvolvedores de IA, que lidam também não só com IA, mas com tudo que é produto digital, que nós chamamos internamente. Então, desde o nosso publicador de notícias até um produto como um desses que eu vou apresentar, tudo passa por essa editoria de 5 pessoas, inclusive também a intermediação com outras áreas da empresa.
Mas trazendo um pouco aqui para o nosso tema, que é IA, nós temos alguns produtos internos para ajudar os jornalistas no dia a dia nessas tarefas. Tem um tradutor, um transcritor. Hoje a gente não admite mais que alguém vá tirar uma entrevista, né? Lá atrás a gente dizia, fiz uma entrevista, agora eu vou tirar a entrevista. Pela idade de vocês, isso nunca aconteceu, né? Imagina ficar 2 horas ouvindo a entrevista que você mesmo fez para captar os pontos importantes. Hoje a gente transcreve. Então, tem tradutor, transcritor, descritor de imagem para acessibilidade. Então, a Folha publica hoje cerca de 200 matérias por dia, 200 artigos por dia. Todos os artigos têm foto, todas as fotos têm descrição de acessibilidade para quem não enxerga. Quem faz essa descrição muito bem, melhor do que os humanos, porque a gente tentou por anos fazer essas descrições de imagem, é a IA. E aí o jornalista revisa esse conteúdo, óbvio. Nós temos também sumarizador em 5 formatos diferentes. Então, o jornalista fez o texto, apurou, publicou, e aí ele quer tornar o texto mais didático, trazer resumos ou usar esse resumo para publicar nas redes sociais. A gente oferece com o IA 5 formatos diferentes. Nós temos gerador de título SEO, né, voltado para as buscas, e de linha fina, né, aqueles pequenos resumos que ficam abaixo do título, também feitos por IA, mas, lógico, tudo que eu estou dizendo aqui não é obrigatório. São ferramentas disponíveis para que os jornalistas usem. Temos também um gerador de contexto, que em breve vai ser lançado para a redação ainda esse mês, que o jornalista pode pegar alguns textos que já foram publicados e transformar aquilo num texto diferente para que seja usado em contextos para as matérias que vêm depois sobre o mesmo assunto. A pessoa temos um roteirizador de vídeo também. Hoje, e o Metrópolis aqui do meu lado, né, que publica vídeos pra caramba. Então, nós temos um roteirizador para ajudar os jornalistas nesse processo. Então, o jornalista já escreveu, já apurou, agora ele tem que fazer um vídeo, ou então ele vai começar pelo vídeo, a IA ajuda a roteirizar em 1 minuto o que era um texto feito para o papel ou feito para o digital. Agora ele vai ter uma linguagem de vídeo, e antes o jornalista gastava ali 1 hora para adaptar a linguagem, pensar em planos, pensar em fotos para cobrir a narração. Agora a IA faz isso em menos de 1 minuto. Tem também um gerador de vídeos, mas são vídeos mais simples, aqueles que são feitos com voz sintética, mas por cima de imagens reais. A gente não usa imagens criadas por IA, de fotorrealismo na Folha de São Paulo. Então, esses vídeos são feitos com base em fotos reais, são vídeos rápidos, curtos, para serem consumidos em até, no máximo, 2,5 minutos. Temos também um corretor, porque somos humanos, erramos desde uma vírgula até uma oração com problema de digitação. Então, a IA ajuda também nesse processo para nenhum texto mais ir para o ar com erros que podem ser evitados facilmente com a ajuda desses robôs. E aí lançamos também, eu não vou ficar detalhando todos os produtos, mas lançamos alguns produtos para os leitores também. Nós temos, por exemplo, uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Usamos a base de dados toda do Sírio-Libanês sobre câncer de mama e câncer de próstata, e fizemos um chatbot gratuito. A Folha é coberta por um paywall, mas esses chatbots são gratuitos. Você entra, faz qualquer tipo de pergunta sobre essas doenças e tem uma resposta feita com base nos dados do Sírio-Libanês e em reportagens da Folha também. E aí temos algumas invencionices, né? Um gerador de receitas culinárias, foi nosso primeiro produto, foi um produto piloto. Temos algumas sessões no jornal em que as crianças, né, a gente tem um caderno chamado Folhinha, né, voltado para o público infantil. Então, as crianças mandam alguns desenhos e a gente transforma em pequenos vídeos para engajar esse público jovem. E usamos para algumas ilustrações também, mas nunca para foto. Vira para cá. Foi? Aí. Também vai ficar um pouquinho difícil de enxergar, mas é só para ter um exemplo de uma das ferramentas que nós temos lá na Folha. Esse se chama Copydesk. Então, ele faz um trabalho
de copydesk. Ele revisa os textos dos jornalistas, ortografia, problema gramatical, problemas de estilo. O nosso manual da Folha, que é a nossa Bíblia, né? E algumas redações usam, estudantes também usam esse manual. Nós colocamos parte do manual para a IA treinar, e aí ela consegue detectar erros de padrão, de acordo com o manual, e também erros ortográficos. Ali onde está a foto é o nosso publicador de notícias, é uma extensão, né, de navegador, uma extensão do Chrome. A gente conecta essa extensão ao publicador e ela faz a revisão do texto com a revisão do jornalista. Então, o jornalista ele é obrigado a ler o que a IA sugere, e aí sim ele vai acatar ou não a sugestão da IA. Então, a IA nunca vai passar num texto sozinha e publicar esse artigo. Sempre tem o humano no meio. Voltando aqui. Até terminar, eu me acerto aqui com o controle, tá? Então, alguns dos exemplos do que a IA é importante na redação da Folha. Hoje ela ajuda, faz auxílio em pesquisas. Então, assim como a gente usava o Google, a gente usa a IA hoje para fazer alguma pesquisa, mas a gente não deixa a IA escrever o texto todo, é realmente um auxílio ali de pesquisa. Correção de texto, como eu já falei, ela ajuda a buscar ângulos inesperados. Então, muitas vezes nós não publicamos um texto e antes de chegar à publicação, passamos por uma IA falando, olha, será que eu poderia ter escrito de uma outra forma? Será que tem um ângulo diferente que eu não explorei? Será que o outro lado está fraco? Então, a IA ajuda a responder essas questões para já levar para o seu editor um texto mais redondo. Ajuda a procurar fontes especializadas. Então, tem IAs já próprias para isso. No mercado, a gente tem uma que usamos lá na Folha, chamada Consensus. Voltada para artigos científicos. Então, eu posso ir lá e buscar pessoas que publicaram sobre ultraprocessados nos últimos 2 anos. Eu quero que seja artigos publicados por mulheres, por exemplo. Então, dá para fazer esse filtro em algumas IAs. Então, usamos IAs para diversificar as nossas fontes também, para fazer algumas análises de dados, classificações. Usamos muito em eleições para fazer diferenciação de um dado e de outro, buscar incoerências ou congruências entre o que fala um candidato ou outro, para fazer resumos de relatórios difíceis de serem entendidos, ideias para infográficos, e ajudar a estruturar entrevistas também. Muitas vezes a gente faz uma entrevista, dependendo do entrevistado, ali de 2, até 2h30, 3 horas, e como a gente transforma isso num texto de 4.000 caracteres, né? A IA pode ajudar nesse processo também. Aí, mais alguns dos exemplos que eu já citei, né, de transformar ali um desenho de uma criança leitora da Folha em um videozinho, em um produto novo. Ali no meio, quando morreu o Zé Celso, a gente tinha essa foto maravilhosa dele, mas era uma foto antiga, a gente não conseguia usar no impresso. Então, graças à IA, a gente conseguiu não modificar a foto, mas trazer mais qualidade a ela. Então, conseguimos publicar isso na capa da Ilustrada. E aí eu trouxe um exemplo também de como nós usamos IA para imagens. Então, algumas, bem poucas ilustrações são feitas com IA. Então, essa é uma coluna em que as ilustrações são feitas por IA. A gente não gosta de usar... É uma coluna sobre alcoolismo, a gente não gosta de usar fotos de bebidas e tal. Então, para ilustrar essa coluna, na falta de imagens reais e para trazer também uma identidade, a gente usa um prompt que a gente desenvolveu lá dentro para ter a carinha da Folha sempre para essa coluna. E aí, sempre que nós trazemos esse assunto à tona, né, a IA na Folha, sempre perguntam, como que vocês começaram, como que foi? Então, eu sou uma jornalista, eu estava lá na redação, fui chamada pela diretoria para pesquisar sobre o tema. Eu já cobria o tema há muito tempo? Não, eu não cobria. O que eu fazia era lidar com outras áreas do jornal também. Embora tenha começado ali como repórter, eu lidava com outras áreas do jornal, principalmente com a tecnologia. Então, essa expertise me levou para essa área. E aí, para fortalecer isso na redação, porque você imagina, a Folha tem 105 anos, né? Você
tem gente de todas as idades, de todas as características, gente que é muito entusiasta, gente que fala, por mim eu escreveria com IA e pronto, e tem gente que fala, eu não vou usar isso para nada, eu funciono muito bem dentro da minha própria cabeça. Então, como convencer e como fazer esse trabalho de evangelização? É muito com educação e capacitação. Então, a gente faz workshops internos com as editorias. Então, a necessidade da editoria do F5, né, que é entretenimento, é diferente da editoria de política. Então, a gente procura fazer conversas com as editorias, buscando as necessidades de cada uma. Nós publicamos também toda sexta-feira, internamente, um boletim, a gente chama de boletim digital de IA. Então, com dicas de ferramentas, dicas de melhores práticas, dicas éticas de como utilizar, dicas de privacidade, de segurança para como utilizar as IAs. Então, a redação está o tempo todo sendo bombardeada por esse assunto, até que ela se acostume. E hoje, eu considero que é uma redação iatizada, uma redação que está acostumada com esse meio. E tudo que eu mostrei aqui que nós desenvolvemos internamente, são produtos próprios, a gente procura fazer da forma mais didática possível. Eu não quero que a ferramenta de IA seja um entrave, ou seja um peso. Agora eu tenho que passar o texto naquele copydesk. Não, eu quero que seja assim, nossa, deixa eu passar no copydesk, eu não quero enviar o texto errado. Então, a ferramenta tem que ser didática, fácil, não tem que ser difícil de baixar, difícil de nada, ela tem que ser prática. E aí reconhecer também, como eu comecei lá no início da minha fala, que o humano é o principal. Então, sem a revisão humana, sem o humano ali no processo, não vale nada, não adianta fazer a IA pela IA. E aí a gente cai justamente nos riscos do uso da IA desenfreado, sem pensamento crítico e analítico, né? A desinformação, a Patrícia vai falar muito sobre isso amanhã. Então, a desinformação com o IA ela surge desde uma informação errada, alucinada que um ChatGPT, um Gemini, um Claude te dá e você reproduz sem checagem, até um erro na sua matéria que não é detectado porque você esqueceu ou porque você não viu. Então, aí ela tem que te ajudar e não te atrapalhar. Então, tem um risco muito forte de desinformação, de vieses, desde vieses de algoritmo, né, de que ela vai entregar sempre o mesmo tipo de notícia para aquela mesma bolha, até vieses de gênero, de raça, que são comuns, infelizmente, em textos que são resultado da IA. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje, a gente já teve uma melhora em relação ao início lá do ChatGPT. Então, por exemplo, a gente fez uma matéria lá na Folha, um tempo atrás, que era pedindo para o ChatGPT reproduzir mulheres de cada estado do Brasil. Eles ainda faziam aquelas imagens chapadas, assim, que pareciam umas ilustrações, mas aí era a mulher de Manaus, aí era uma mulher indígena, com cocá, etc. e tal. Aí uma mulher do Rio Grande do Sul, era sempre uma mulher loira, etc. e tal. E sempre, todas as mulheres, a gente encontrou um fator em comum. Uma mulher sempre muito sexualizada, sensual, decote, cabelo muito bem jogado, maquiagem muito forte. Essa era a representação da mulher brasileira, de Manaus a Porto Alegre. Então, vieses de gênero e de raça. Então, nós temos ainda, por mais que tenha melhorado, a gente consegue perceber. A Kátia está me pedindo para explicar o que é viés. Então, os vieses, eles são reprodução de preconceitos. Então, a gente sabe que as IAs foram produzidas no Vale do Silício por homens brancos, em sua maioria, né, héteros, e eles vão caçando, as IAs vão caçando o conteúdo, né, a base de dados da IA é da internet toda. E esses vieses, né, esses preconceitos, eles foram reproduzidos. O que você está rindo? Ah, está rindo para mim. Ah, tá bom. Tá bom. Eles foram reproduzidos anos e anos e anos, e as IAs reproduzem isso para a gente, e aí a gente não percebe porque estamos inseridos nessa sociedade perversa. Então, e aí reproduzimos esses vieses. Então, eu já falei também do nosso projeto editorial, que nós seguimos, a nossa preocupação ética. E uma outra preocupação latente dos produtores de conteúdo, e é muito presente nas maiores redações, mas
também é uma preocupação dos pequenos produtores, que é a falta de monetização. Essas IAs, esse processo que eu expliquei agora há pouco, que eles usam a base de dados que está na internet, e aí quando fala, está na internet, é público. Não é bem assim, né? O jornalismo profissional, ele custa. E ele custa caro. Né? E aí, o que as IAs fazem? Elas pegam esse conteúdo, colocam nas suas bases de dados e vocês têm todo mundo tem as respostas ali nos resultados, com esse conteúdo que foi caro de ser produzido. Então, as redações, os produtores de conteúdo no mundo todo lutam para que as Big Techs paguem as redações, paguem o jornalismo profissional. Então, essa é uma preocupação muito forte. Hoje, nós temos diversos tipos de acordos, diferentes acordos coletivos que nós vemos ao redor do mundo, acordos individuais. Na Folha mesmo fez acordos recentemente, saiu notícia sobre isso. Fizemos acordo com a OpenAI, com o Google. Outras redações também fizeram. Algumas redações, né, tem um processo muito famoso que é a do New York Times, que eles processaram a OpenAI lá atrás, e esse processo perdura até hoje. Então, há vários tipos de lidar com esse assunto. Lá atrás, o nosso conteúdo foi jogado na internet, os buscadores se apropriaram desse conteúdo e ninguém quer que isso aconteça de novo. Então, os produtores de conteúdo, né, as grandes redações, lutam para que todos sejam remunerados. Afinal de contas, as IAs trabalham com conteúdo do passado e nós queremos que ela trabalhe com o conteúdo do futuro, mas quem produz o conteúdo novo, apurado, não é a IA. Somos nós, serão vocês, né? E aí, por fim, só para levar um pouco para o começo da minha fala e passar para o meu colega, porque eu já, como diz a minha mãe, eu já falei mais que o homem da cobra, trazer a gente para a realidade. A IA, sim, é importante. Eu não consigo enxergar hoje o futuro do jornalismo sem o uso da IA, mas ela não é tudo. Nós somos tudo, nós que guiamos para onde a IA vai. Então, onde que está o nosso diferencial, né? Nosso diferencial não está na nossa eficiência. A IA é mais eficiente do que a gente. Pode levantar a mão aqui e alguém falar assim, não, eu sou muito mais eficiente. Aí a gente faz um cronômetro aqui. Então, a IA é mais eficiente. Mas, frente a essa perfeição, né, sintética, que não é perfeita, como eu já expliquei, tem vieses, tem erros, alucinações, nós oferecemos o quê? Nós oferecemos a complexidade, oferecemos a ambiguidade, oferecemos a empatia. Eu trouxe duas frases aqui, não sei se a minha miopia vai permitir que eu enxergue ali no telão. A minha, vamos ver, eu acho que sim. Eu trouxe uma frase da Ana Lagos, que é editora-chefe da Wired, em espanhol. Foi uma palestra dela ano passado no México, e ela disse isso e eu gravei. Embora não seja boa de memória, eu gravei e depois mandei para ela. Então, a IA pode analisar dados, mas ela não pode sentir a dor de uma mãe que perdeu seu filho para a violência. Ela pode redigir um texto gramaticalmente perfeito, mas ela não pode transmitir a emoção de estar presente em um momento histórico. Para mim, isso é muito real. E aí eu trouxe também uma frase de uma entrevista dessa semana, a entrevista da segunda, na Folha, do escritor Ian McQueen. Ele disse assim, a IA não vive dentro de um corpo, não sabe de verdade o que é a dor, o amor, a alegria, o luto. Sem um corpo, quanto você consegue entender sobre as pessoas? Ele disse também a frase, a IA não transa. Então, assim, eu acho que isso diz muita coisa, né, sobre sentimento e sobre um texto que é envolvente. Vai saber, né? Tem Her, tem aí, a gente tem uma série de previsões que podem indicar isso. Tem IA terapeuta, né? Tem IA namorado. Tem gente que namora com IA. É verdade. Então, vamos com calma nessa afirmação. Mas eu tô com ele, tá? Tô com o Ian McQueen. Eu acho que a IA não sente dor e os nossos textos têm muito mais sentimento do que um texto de perfeição sintética. É isso. Bom dia, pessoal. Eu sou Luiz Prisco, trabalho hoje no Metrópolis, já passei pelo Correio Brasiliense. Hoje atuo como diretor de performance e trabalho muito dentro dessa área de dados, trabalhando muito com a parte de IA também. Então, desenvolvo um trabalho
junto com o nosso time lá no audiovisual. Tem aqui alguns colegas, vários aqui da nossa redação, que eu nem sabia que eram estudantes, mas descobri agora. E, enfim, queria conversar um pouco com vocês. Acho que a gente viveu aqui uma diferenciação muito interessante sobre perfis de veículos. A Folha é um veículo, né, que traz tudo sistematizado. Ela trouxe aqui todos passo a passo de como se usa a IA dentro da redação da Folha de São Paulo. E o Metrópolis usa a IA de uma maneira quase que intuitiva. Ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que várias pessoas que estão dentro da nossa redação não saibam que estão usando a IA ao longo do dia a dia. Então, a gente tem uma produção muito centrada para algoritmos, para a gente conseguir ter uma melhor performance possível dentro desse novo cenário de mídias sociais. E isso, a IA está ajudando a gente o dia todo. Tenho certeza aqui dos nossos vários colegas que estão aqui, o Márcio ali no fundo, o pessoal aqui que cobre o Brasil, o mundo, pode falar com a gente. O tanto que a gente está usando IA para pensar uma pauta, para pensar um título, sem que isso seja sistematizado dentro da nossa prática. A gente usa isso quase de maneira natural. Até pelo perfil próprio da redação, de serem pessoas jovens que estão trazendo isso para a gente. Vocês alimentam e a gente tenta sistematizar isso. A gente devolve para vocês de uma maneira sistematizada. Eu estava conversando com o pessoal antes. Então, a gente cria ferramentas para redução de imagem, para produção de arte, que a gente usa automaticamente mesmo, sem perceber. Mas eu queria bater esse papo com vocês, saindo um pouco do aspecto da técnica. Eu queria conversar um pouco sobre o que você encerrou na sua fala, que é onde a gente vai estar presente nesse mundo. Eu tenho certeza aqui nesse auditório que todo mundo domina 90% das ferramentas que eu possa vir a citar aqui. Todo mundo usa o Gemini, todo mundo usa, sei lá, para edição de vídeo CapCut. Todo mundo tem uma noção muito ampla de como produzir uma imagem no Nano Banana ou como transcrever uma entrevista pelo Notebook LM, por exemplo. Acho que talvez precise ali de uma orientação técnica maior ou menor, mas isso está presente no dia a dia. A minha questão é debater com vocês se a gente está preparado para trazer o que vai fazer a diferença para a gente na performance, na eficiência em relação à IA. Se a gente está se preparando para buscar história, se a gente está se preparando para buscar o que tem de diferente nesse mundo. Eu trago sempre um exemplo, assim. A gente se atém muito à questão do texto no jornalismo, né? Acho que principalmente a gente se formou ouvindo que tem que ter um texto maravilhoso. E quando surgiu o ChatGPT, eu lembro de conversar com colegas e todo mundo falar assim, olha, agora o texto vai ser padronizado, vai todo mundo escrever igual, não precisa mais fazer texto e tudo mais. E aí criou esses cursos, as profissões novas, né? Engenheiro de prompt, sei lá, qual outra aí que tenha surgido nos últimos tempos. Mas eu acho que o jornalismo ele se mantém vivo justamente pela percepção que ele pode ter. E aí eu estava, antes de vir para cá, estava lendo a encíclica papal, né? Que o Papa soltou. Eu não sou católico, então foi por mero exercício aí da atividade. Mas eu convido todo mundo a dar uma olhada. Porque entre as diversas coisas que são colocadas lá, o Papa Leão XIV, ele fala sobre voltarmos a sermos humanos, né? A colocar a humanidade no centro desse debate. E eu estava vendo também, esse é um discurso que ele está crescendo, né? Inclusive dentro das Big Techs tem essa ideia de que a gente precisa voltar a ser humano e de olhar para o que tem de humanidade dentro do que a gente faz. Embora a Meta tenha demitido 8 mil pessoas por causa da IA. Né? Para ser mais humana. Para ser mais humana. Mas a gente tem que dar uma olhada para ver como que a gente está sendo humano dentro do jornalismo. Até quando a gente vai ficar discutindo métrica. Assim, até quando a métrica vai pautar a gente. E eu estou falando aqui, o pessoal, os meninos que trabalham comigo devem estar rindo, porque eu sou a pessoa que manda o relatório de métrica para eles. Então, mas eu acho que aqui onde a gente está conversando com o futuro da profissão, a gente tem que se perguntar isso. A gente vai deixar a gente ser métrica? Porque se a gente virar métrica, eu concordo com você, acabou. A gente nunca vai conseguir produzir um título SEO melhor que uma base de dados. Ou a gente nunca vai conseguir, sei lá, fazer um data scraper num banco de dados com uma performance melhor que um robô. Isso é impossível. Mas a gente consegue ter o olhar. A gente consegue saber o que está procurando ali. A gente está procurando saber se o consumo de leite condensado do governo foi maior ou menor do que nos últimos anos. Estou falando de uma pauta que o Metrópolis fez
há alguns anos, que acabou virando um quiprocó danado. Mas foi isso. A gente identificou um padrão que o consumo de leite condensado era absurdamente superior, né? Não, estava lá num banco de dados doido. Outro exemplo que eu conto aqui para o pessoal foi, falando de Papa de novo, estou quase virando um setorista aqui de Vaticano, foi quando o Papa Leão assumiu, a gente estava lá procurando pautas, pensando como fazer, e alguém lá da nossa equipe olhou num dado lá que tinha, num perfil que a ANSA fez, um dado simples, que era o salário do Papa. O Papa ganhou um salário. E aí ele divulgou lá, claro, teve ali um charmezinho, sabe, o impressionante salário do Papa, mas foi uma matéria, os meninos devem lembrar, que ficou dias entre as mais lidas do site, justamente porque teve um olhar humano para aquilo ali. A gente foi buscar alguma coisa que não estava rastreado. Mais cedo eu estava conversando com o pessoal lá nos bastidores sobre essa insistência que a gente tem em buscar padrões, né? E a IA traz isso para a gente. Se a gente for resumir grosso modo, a IA é um grande banco de dados que tira padrões de lá. Por que seu celular sabe que toda vez que depois de você ele sugere por exemplo? Porque ele percebe que 90% das vezes que você digita você no celular, a segunda palavra é. E a gente começou a se padronizar de tal forma, a ter ideias padronizadas, que a gente não parou de tentar desafiar isso. E talvez o grande charme do jornalismo, o grande diferencial do jornalismo seja desafiar os padrões. Seja buscar o que não está no padrão, seja olhar para o outro lado. E para isso eu acho que a gente pode pensar um pouco na lógica da modernização. Se a gente está se modernizando, está virando IA, a gente está indo para esse caminho, o que a gente está deixando? E não é uma coisa meio de ludismo, assim, de ficar brigando com a tecnologia. Não é, acho que não é essa a ideia. Mas é a gente tentar entender o que a gente está deixando para trás quando a gente só está olhando para a ferramenta. Será que dentro da IA, dentro do uso da IA, dentro das plataformas que a gente usa todos os dias, a gente não está esquecendo alguma coisa? A gente não está deixando de fazer algo que é essencial para a nossa profissão? Eu não tenho essa resposta, assim, já adianto aqui, mas acho que essa é a grande discussão que a gente tem que estar se fazendo. Será que a gente não esqueceu que, por exemplo, a informação exclusiva, a descoberta de um fato que ninguém estava observando é o diferencial da nossa profissão? Ou a gente se acostumou a falar, não, eu vou fazer essa matéria aqui para ela performar em determinada plataforma e tal? E isso aqui, acho que é a reflexão crítica que a gente tem que fazer, ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar ao novo mundo. Hoje não existe ser jornalismo fora das plataformas, né? Assim, acho que a Dani falou uma coisa que me chama muita atenção, que foi, em algum momento a gente entregou todo o nosso conteúdo de bandeja para os buscadores, né? E hoje a gente depende deles. As pessoas, acho que todo veículo só sente isso na pele, né? As pessoas chegam até nós por meio de plataformas, Google, as plataformas de mídias sociais e todas as outras. Agora, como que a gente vai lutar com isso nesse novo mundo de IA, né? Assim, não sei. Eu faço um desafio aqui para vocês que são jovens. Vocês, quando vão fazer uma pesquisa hoje no Google, se vocês ainda usam o Google, quantos de vocês passam do resumo da IA? Uma. Aí. E não se acanhe no sentido de dizer, meu Deus, que absurdo, eu fico no resumo da IA. Não, é isso. Mas é como que a gente vai conversar com vocês, assim? Como que eu posso deixar, vamos supor, eu e a Dani vamos para campo fazer uma matéria, sei lá, vamos cobrir ontem o encontro do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump. A IA vai padronizar isso. Ela não vai fazer a distinção do meu olhar para o seu olhar, né? Ela vai colocar lá um resumo. E como que a gente vai conseguir se diferenciar nesse mundo? E eu acho que essa resposta vai vir de vocês. Vocês estão consumindo isso, né? Vocês estão vendo esse novo universo. Então é por isso que eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a sombra. O que a gente está deixando? O que a gente está perdendo nessa coisa para a gente tentar recuperar? Não existe, o mundo não vai mudar. Acho que a IA está aí para ficar. A gente usa. Eu, por exemplo, boa parte do meu trabalho hoje de análise de dados é completamente automatizado. Eu pego um relatório, coloco dentro de uma plataforma, ele me entrega insights. Mas se a gente perder esse olhar humano, talvez a gente não tenha, a nossa profissão perca o diferencial dela. E eu acho, para não ficar nesse catastrofismo, assim, meu Deus, acabou. Acho que aqui temos jornalistas de grande carreira, todo mundo vive. Vocês certamente daqui a alguns anos vão estar aqui falando sobre, nossa, tinha um cara lá falando um bocado de besteira.
sobre IA, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar isso, olhar esse olhar humano e não cair no discurso de marketing da IA, assim, né? A IA ela vende soluções para os problemas que ela mesma cria. Então a gente tem que começar a entender ela como uma ferramenta, como algo que vai nos ajudar. Por exemplo, eu achei muito interessante essa parte de Copydesk que você trouxe. Eu não conhecia esse trabalho de vocês, mas é algo muito, muito bacana, né? Assim, então, a gente está construindo um texto que está podendo buscar uma correção, você já chega com uma coisa mais pronta, mas se o repórter não tiver informação, esse texto é nada. Ele vai ser ali um resumo. Eu conheci um rapaz lá, num desses eventos que eu fui, que ele montou um site que era baseado em traduzir sites de fora. Ele, basicamente, ele pegava sites sobre a Premier League na Inglaterra, traduzia para o português e publicava. E, no primeiro momento, esse cara virou um case porque ele começou a ter uma performance absurda de audiência, né? Todo mundo começou... Quem acompanha a audiência deve ver lá aqueles relatórios que surgem uns sites. Clique Petróleo e Gás, umas coisas assim que são feitas para burlar os algoritmos das redes sociais. E ele usava 100% conteúdo gerado por IA. Hoje eu acho que isso tem uns 2, 3 anos. Isso eu acho que é mais difícil, porque você precisa... As próprias plataformas exigem que tenha supervisão humana, ou ao menos elas dizem. Elas dizem. A gente confia, né? Não. Mas existe isso. Mas eu acho que o que eu queria trazer para vocês, mais do que na prática, assim, eu deixo aberto a todas as perguntas, se vocês quiserem saber quais são as ferramentas que a gente usa, como a gente usa, eu acho que essa dúvida pode partir de vocês. Mas o que eu queria trazer para vocês era uma provocação no sentido de pensar como a gente vai sobreviver nesse mundo. O diferencial para mim está no que a gente vai conseguir trazer de humanidade. O que nos diferencia da máquina? O que a gente está deixando na sombra para ficar olhando para o mundo lindo de IA? Assim, olha, que legal, eu posso produzir 500 textos num dia. Adianta produzir 500 textos que ninguém está afim de ver? Ou 50 imagens? Para dar um exemplo mais prático. O que é melhor? Eu produzir 500 vídeos que ninguém quer ver ou fazer a Marisa Maiô lá, que o menino fez nas redes sociais? Por que todo mundo foi ver um vídeo de IA ali de um cara que é um criador de conteúdo que fazia vídeo de The Sims há uns anos atrás? Porque o cara teve a criatividade. Ele sabia, ele estava comunicando algo. Então, eu acho que a minha reflexão para vocês é essa. O que a gente vai trazer de humano para dentro da IA? Porque a IA está aí e a gente usa ela no dia a dia. E também, assim, só para complementar, né, com um pouco do outro lado, também não vale a gente perder tempo com coisas que a gente considera commodity. Então, os 500 textos, dentro desses 500 textos que ninguém quer ler, tem aqueles que todo mundo lê o tempo todo, tipo uma previsão do tempo. Aí você estuda um tempão na faculdade. Claro que você vai entrar numa grande redação no primeiro dia. Eu fiquei 1 ano fazendo sinopse de filme, naquela época que não existia IA. Mas você vai fazer a previsão do tempo, a loteria e tal. Isso a IA pode fazer. Então, qual que é o nosso diferencial? Para além disso, para além do texto commodity, para além do dólar subiu, o dólar caiu, amanhã faz calor, amanhã faz frio. Isso a gente já não precisa pensar mais. Eu vou começar por aí. Não, a gente tem que começar a já pensar lá na frente. Essas profissões de base, elas estão sendo... É um fato, né? Elas estão sendo engolidas pela IA. Então, a gente vê isso em trabalhos de escritório, a gente vê isso em estagiários de advocacia, a gente vê isso no jornalismo também. E aí, uma das áreas em que a IA ameaça é justamente essa, o commodity. O que todo mundo dá, o que todo mundo lê. Todo mundo quer saber se o dólar subiu ou caiu. Todo mundo quer saber se vai fazer calor amanhã ou frio. Mas, ao mesmo tempo... a nossa massa encefálica é usada nisso muito pouco, né? Ainda mais com o IA. Então, pensar esses dois lados. Por onde eu vou começar, você já tem que começar 2 passos à frente. E eu quero começar a entregar tudo para a IA? Não. Então, não será fácil o trabalho para vocês. Não está sendo, né? Acho que a gente hoje tem um aviso de 5 minutos para a gente, tá? É verdade. Eu acho que não está sendo mesmo, assim. A gente não sabe para onde vai, mas eu também não quero olhar com um olhar de catástrofe, sabe? Tipo, meu Deus, o jornalismo vai acabar, vamos todos ser repostos e robôs vão tomar nosso lugar.
Eu acho que o jornalismo existe, ele é cada vez mais importante, ele é cada vez mais necessário. Eu fico muito feliz que tem um auditório cheio de pessoas que estão dispostas a encarar esse desafio. Mas eu acho que é esse o desafio que as novas gerações vão ter. Quando eu era estudante, o desafio era os blogs. Aí você tira. Nem existe mais, né? E hoje a gente está vivendo outro e a nossa profissão vai ser cada vez mais importante. Porque se não tem um humano olhando para o que está acontecendo, essa frase maravilhosa, a IA não sente dor. Transar, eu estou em dúvida ainda. Eu estou em dúvida. Eu acho... Sei não, hein? Mas sentir dor ela não sente empatia, né? Ela não tem esse olhar aí que só o ser humano tem e que eu acho que a gente tem que aprimorar cada vez mais, porque esse vai ser nosso diferencial. Bom dia, obrigada pela palestra, por essa conversa, foi muito interessante. Meu nome é Sofia Moral, eu sou da Universidade de Brasília. Esse já olhar para o outro lado já basta, ou a gente precisa, como futuro da profissão, né, se aprofundar, se capacitar no assunto, e aí sim a gente consegue saber se diferenciar. Curso de IA é a IA de novo vendendo a solução para o problema que ela criou. Entendeu? Assim, né? Não existe. O que você precisa saber é fazer o que você tem que fazer. Vamos supor que na sua carreira você vai cobrir política, por exemplo, ou economia, ou ciência, o que for. O que você precisa é ter uma maior profundidade de conhecimento na área que você atua. Então, por exemplo, tem o Diego aqui. O Diego cobre política e economia caralhada de tempo. Ele vai saber quem é o deputado que é o cara da oposição, que ele pode acionar para dar uma provocada no governo. Do mesmo jeito, ele vai saber qual é a fonte dentro do ministério que ele consegue dar uma provocada para conseguir ali uma informação que está escondida. Então é isso. Curso de IA, curso de copyright, curso de UX, curso de SEO. Na boa, digita lá no Cloud. Pense como um analista de mídia e me diga 5 passos para programar. Ele vai te responder. O que você precisa saber de verdade é a especialização dentro da sua área. Então, se você vai cobrir cinema, você tem que saber quais são os movimentos culturais importantes, você tem que saber quais são os diretores, você tem que sair da superfície do conteúdo mais raso. E é aí que você vai se qualificar, é aí que você vai ter o seu diferencial. É a partir daí que você vai ter o olhar que vai te diferenciar da máquina. Porque esse olhar superficial, a máquina pega o padrão de todo mundo aqui, pega o algoritmo de todo mundo e te dá o resumo. Obrigada, Prisco. Dani? Não tenho nada a acrescentar, somente que até para você julgar o resultado que a IA vai te dar, você precisa de conhecimento prévio. Então, é estudar a sua área de cobertura. Tá irreparável a resposta do Prisco aqui. Segunda pergunta. Bom dia, eu sou o Júlio, estudante do IESB. Eu queria perguntar, eu vi que recentemente a Folha e a UOL fecharam uma parceria com a OpenAI. Queria saber como é que vai... O que a gente pode esperar dessa parceria no mundo do jornalismo e se isso pode virar uma tendência entre as grandes agências de notícia? Dani? A Folha e o UOL foram os primeiros veículos brasileiros a fechar esse acordo com a OpenAI. Nós já temos com o Google. A sua pergunta é a nossa pergunta interna também. O que esperar? O que nós já sabemos é que nós teremos acesso e facilidades dentro das APIs, né, que são as interfaces ali de programação da OpenAI. O nosso conteúdo em tempo real vai ser utilizado para alimentar o ChatGPT. Então, as respostas da Folha estarão lá dentro. Então, se você faz uma pesquisa, o que a OpenAI diz é que a Folha seria uma das privilegiadas dentre as outras empresas com as quais eles têm acordo nas respostas. Então, a gente apareceria supostamente mais ali e não tem muito o que dizer. Tem um período determinado em que esse acordo prevalece. Meu nome é Gabriel, sou da Católica, quarto semestre. E a minha pergunta é, o quão rápida tende a ser a evolução do uso da IA no jornalismo para o futuro? Boa, Gabriel. Eu acho que já né? Acho que a IA não é nem mais o futuro, é o presente. E nós que trabalhamos dentro das redações, a gente tem uma espécie de FOMO. Hoje a IA atua de uma forma, amanhã a gente acorda, já tem uma novidade. Então, é estar atento a todas as novidades e não pensar que a IA é o futuro para o jornalismo, quando, na verdade, ela já está no presente. E sempre o humano comandando a IA.
Só para... Acho que é isso. Não acho que vai ser rápido ou devagar. Já tá, já usa. Eu só termino com um alerta. A gente não pode deixar esse FOMO, esse anseio que a gente tem, que é muito baseado no marketing propagado por essas grandes empresas, a gente achar que é iminente, que a gente só vai viver disso. Eu acho que hoje o que a gente sente, a nossa grande agonia é essa. A gente fala, amanhã o ChatGPT lança uma plataforma de geração de sei lá o quê. E a gente, temos que usar. Não precisa. Não precisa desse tipo de velocidade. Mas o uso já tá instaurado. Não existe uma redação hoje, ela pode ser formalizada ou ela pode ser na prática cotidiana. A IA está lá dentro.